Ser psiquiatra é emocionalmente desgastante? Oiê, seja bem-vindo a esse vídeo. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre desgaste emocional na psiquiatria. Se você ainda não me conhece, meu nome é Ana Luísa, eu sou médica, sou psiquiatra e eu tô aqui para te ajudar a priorizar a sua saúde mental. Então, se você tem interesse, já se inscreve aqui no canal, já deixa seu joinha que me ajuda a chegar em mais pessoas também. Para a gente começar, é muito comum eu receber essa mensagem no meu Instagram, inclusive se você não me segue, já me segue por lá também, de alguém falando assim, que faz medicina, que pensa em fazer psiquiatria, mas que tem muito medo de lidar com a carga emocional da psiquiatria. Então eu decidi fazer esse vídeo para a gente esmiuçar um pouquinho sobre isso. A realidade é que, de fato, a psiquiatria é uma área que tem muitas questões a serem trabalhadas. Eu sempre falo para os meus pacientes que ninguém vai no psiquiatra quando está na melhor fase da vida. Muito pelo contrário, geralmente a gente recebe as pessoas nos momentos mais difíceis da vida delas. E o nosso objetivo é exatamente ajudar essa pessoa a lidar com essas situações e, sempre que possível, que essa pessoa não precise, mas a gente siga a vida dela depois com mais saúde mental, mais sentido, mais propósito e, sempre que possível, sem medicação. Gente, mas é muito comum que cheguem questões muito complexas pra gente. E complexas em que sentido? Muitas vezes, as pessoas que chegam pra gente na psiquiatria têm histórias de vida muito difíceis, é muito comum existirem traumas de infância, é muito comum existirem relações muito conflituosas, uma forma muito difícil, situações muito difíceis de lidar. E eu não vou ser hipócrita e falar pra vocês que não, que a gente super dá conta, que é muito de boa, porque tem situações que não é, sabe? Tem situações de violência extrema, tem situações que machucam a gente, mesmo a gente estando do outro lado, sabe? Mas eu sinto que durante a formação, né, durante a residência médica, a gente aprende muitas técnicas e muitas ferramentas para lidar com isso. Então, por exemplo, no R1 eu lembro que eu ficava assim muito movida com alguns casos, sabe? E eu sinto que algumas vezes eu não sabia como lidar com aquela situação e eu levava muito isso para minha terapia. E aqui fica uma dica, né? Não é obrigatório você fazer terapia enquanto você está trabalhando ou fazendo residência de psiquiatria, mas eu acho altamente recomendável, porque tem muitas questões dos pacientes que de certa forma a gente se identifica também. Às vezes é uma dor que dói nele, que dói no mesmo lugar na gente. E muitas vezes isso gera uma insegurança do tipo, poxa, mas se eu não consigo lidar com isso, como que eu vou ajudar essa pessoa a conseguir lidar com isso também? Mas é muito diferente quando você começa a trabalhar suas próprias questões. Quando você está fazendo sua própria terapia e você começa a aprender a lidar melhor com seus problemas, com suas questões, essas questões dos pacientes afetam menos. E se afetar, eu não acho que é um problema, sabe? Eu não acho que o médico, o psiquiatra tem que ser uma pessoa fria, que não vai se importar com as coisas de forma nenhuma. Eu me importo muito com meus pacientes, quero sempre que eles estejam o melhor possível, quero sempre fazer o meu melhor possível para eles conseguirem ter uma vida melhor, uma vida mais saudável. Mas acho que faz parte também da gente, enquanto psiquiatra, a gente entender que a gente tem uma limitação, sabe? E a nossa limitação a gente não pode querer mais do que o paciente. A escolha, no final das contas, é do paciente. Já aconteceu várias vezes de chegar um paciente para mim, por exemplo, no consultório, eu fazer todas as orientações, explicar sobre o quadro, propor um tratamento medicamentoso e o paciente não querer. E tá tudo bem, né? A vida é dele, ele tem escolha. A não ser em casos, por exemplo, que a pessoa não tenha capacidade de tomar essa decisão, e aí por outros fatores, né? Às vezes uma falta de crítica, não saber sobre a condição, às vezes está num quadro talvez delirante, não está entendendo o que está acontecendo muito bem, mas o paciente tem direito de escolher sobre o tratamento dele, porque a vida é dele, né? A gente está, de certa forma, aqui para dar um direcionamento, né? Para a gente chegar à conclusão juntos de qual que é a melhor decisão possível, mas nem sempre esse paciente vai concordar ou vai querer assumir um tratamento e tá tudo bem, né? Eu lembro que quando eu estava no 9º período,
eu tinha muita dificuldade quando o paciente, por exemplo, diabético, não aderia ao tratamento. Eu lembro de um caso assim de um paciente que fazia insulina, mas na verdade ele não fazia insulina, né? Ele deveria fazer. E ele já tinha amputado vários dedinhos, já estava muito grave, assim, e ele não conseguia usar a insulina do jeito certo. E eu lembro de me culpar muito por isso. Eu pensava, será que eu não estou explicando certo? Será que, o que eu estou fazendo de errado, sabe? E uma coisa que eu aprendi muito na psiquiatria foi que eu consigo ir até um certo ponto. Desse ponto para frente, quem vai é o paciente. E às vezes, por diversos motivos, muitas vezes motivos inconscientes, né? Às vezes não é, o paciente tá no melhor porque ele não quer, não é isso que eu tô falando, sabe? Porque muitas vezes tem muitas coisas envolvidas naquilo, né? Tem muitas questões e tem momentos em que às vezes a pessoa não tá pronta para dar aquele próximo passo. E acho que é nosso papel entender, acolher isso também. Isso eu lembro muito dos ambulatórios de dependência química, que é uma área muito complexa, de eu sempre estar nesse lugar de estar me sentindo frustrada, assim, sentindo que eu não conseguia ajudar o suficiente, que é muito comum na dependência química ter muita recaída, é do quadro realmente. E quando a gente começa a puxar essa responsabilidade toda do paciente pra gente, né? Se o paciente melhorou, fui eu que consegui. Se o paciente piorou, fui eu que sou o culpado. A gente não aguenta ficar na psiquiatria, porque vão ter muitas coisas que não vão depender da gente, sabe? E quando o paciente melhora, nem sempre depende da gente também. Por mais que a gente, às vezes, acerte um remédio, por mais que, às vezes, a gente tenha um insight juntos que faz o paciente tomar uma decisão diferente, do mesmo jeito que quando ele melhora não é 100% nossa responsabilidade, quando às vezes não melhora também não é 100% nossa responsabilidade, né? A gente é uma ferramenta. Depois que eu entendi essa questão da ferramenta, acho que muita coisa ficou clara pra mim, sabe? Então, ser psiquiatra é emocionalmente pesado? Sim, porque a gente lida diretamente com o sofrimento humano, né? E as pessoas vão abrir pra gente coisas que muitas vezes elas não têm coragem de contar pra ninguém. Já não sei quantas vezes eu já ouvi alguém falando isso pra mim, doutora, você é a primeira pessoa que eu falo isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente aprende a lidar melhor com essas demandas que chegam até a gente e é muito gratificante trabalhar como psiquiatra, porque a gente consegue ajudar uma pessoa a ressignificar a própria vida, muitas vezes a ressignificar um trauma que essa pessoa viveu, a conseguir desvincular ela desse trauma, a não se ver presa no passado. E isso, gente, é maravilhoso. Isso eu acho que é uma das missões mais lindas do mundo. Se você gostou desse vídeo, deixa seu joinha, se inscreve aqui no canal. Se tiver alguma sugestão de vídeo, deixa aqui nos comentários também, que sempre que eu posso, eu gravo uma sugestão de vídeo de vocês. E até a próxima. Beijo!